nobre senadora Gleice Hoffmann e senadores aqui presentes, para falar sobre um assunto importante, as torcidas organizadas. Quem não assistiu nesse país, o fantástico desse final de semana, e viu o massacre que está acontecendo nos estádios, as perseguições, muitas vezes indevidas, a milhares de pais e mães de família que também são membros das torcidas organizadas, por causa de 3 ou 4 ou 5 infiltrados em algumas das torcidas organizadas, que fazem aquele papel feio, aquele papel que não é digno do brasileiro. Baseado nisso, eu quero cumprimentar Del Marques, presidente da Raça Rubro-Negra, uma das maiores torcidas do Brasil, que está aqui presente para nos ouvir, representando todas as torcidas organizadas de Brasília. Quero cumprimentar meu amigo Melo, Tiago e Jorge Viana, que são idealizadores de uma saída que estou discutindo junto ao Ministério do Esporte, que estou discutindo junto ao governo brasileiro, junto às torcidas organizadas, que aqui quero discorrer nesse momento, para ver se a gente consegue voltarmos a ter estádios cheios, voltarmos a ter o espetáculo brasileiro tão glorioso que é o nosso futebol, assistido pelos nossos filhos, pelas nossas famílias, com a dignidade e com controle. Baseado nisso, meu nobre senador Capiberibe, venho falar aqui pela criação de sistema de identificação por meio de reconhecimento facial e certificação digital de torcedores em estádios com capacidade superior a 10 mil pessoas. O que quer dizer isso, meus nobres ouvintes? Senhora presidente, senhoras e senhores senadores, desde a entrada em vigor do Estatuto de Defesa do Torcedor, a lei número 10.671, de 15 de maio de 2003, espera-se que a paz volte a reinar nos estádios de futebol brasileiros. Entretanto, essa árdua conquista de clubes, torcedores e sociedade ainda não logrou êxito, apesar de alguns avanços observados. Nobre senador Pedro Simão, eu não sei se o senhor é gremista ou se o senhor é internacional, mas o senhor igual a mim, que sou um cruzeirense, azul igual o Grêmio, estamos tristes, porque o Grêmio perdeu a Copa Mundial, tá certo? Mas estamos mais tristes ainda com a situação que vive os estádios brasileiros e que a gente precisa dar condição para que as famílias voltem aos estádios. O recente episódio envolvendo torcedores de um clube brasileiro e um clube argentino reacendeu as preocupações de autoridades de segurança pública, de dirigentes esportivos e, obviamente, dos pacíficos torcedores de qualquer clube, de todos os clubes que se sentem amedrontados de frequentar as arenas esportivas, receosos pela atuação violenta de alguns grupos. Minha fala de hoje, nobre presidenta, é para defender a criação de um mecanismo capaz de identificar o mau torcedor, através do reconhecimento facial e da certificação digital dos frequentadores dos estádios de futebol. Uma medida que evite a entrada nos estádios de pessoas que já tenham recebido punições, nobre senador Capi, do Estatuto do Torcedor. Essa providência deverá ser instituída naquelas arenas esportivas com capacidade acima de 10 mil pessoas. Essa identificação tem que ser rápida para evitar tumultos nas entradas dos estádios, ao mesmo tempo segura. Pelo artigo 2, letra A, do Estatuto dos Torcedores, já existe a determinação de que a torcida organizada mantenha cadastrado, atualizado de seus associados e membros. Um cadastro que contenha informação a respeito da identidade civil, com fotografia e endereço, entre outros dados básicos. Então, o que o senador da República, Hélio José, propõe é que as torcidas organizadas, nos termos do Estatuto do Torcedor, coloque tais informações à disposição dos gestores dos estádios e das autoridades de segurança pública. E estas, com o uso de um sistema de reconhecimento facial, possa cumprir as regras do Estatuto do Torcedor. Todos sabemos que há um conjunto de crimes prescritos no Estatuto do Torcedor, tais como o ato de promover tumulto, praticar ou incitar a violência, ou invadir local restrito aos competidores em evento esportivo.
Para esse crime, segundo o artigo 41B, a pena é de reclusão de 1 ou 2 anos e multa. Mas há modos de amenizar tal pena, se a pessoa tiver cometido tal ato uma só vez, se tiver bons antecedentes, se não tiver sido punido anteriormente pela prática de condutas semelhantes. Neste caso, para o condenado por tal crime, a pena de reclusão pode ser convertida em pena impeditiva de comparecimento às proximidades do estádio pelo prazo de 3 meses a 3 anos. Mas a questão é: como as autoridades poderão executar essa sentença? Impossível com os atuais métodos de hoje, nobre senador Cristóvão. Por isso, a emergência do sistema de reconhecimento facial e com a certificação digital nas imediações dos estádios, na entrada e no interior dos estádios, tudo operado integralmente nos dias de partidas de futebol. Integradamente nos dias de partida de futebol. Enfim, segundo o pesquisador Maurício Murad, em 12 rodadas do Campeonato Nacional, ocorreram mais de 10 episódios violentos nos estádios e nos seus arredores, conforme o programa Fantástico da Rede Globo propagou neste final de semana. E a questão se torna mais grave, porque nos 10 anos mais recentes, a violência deixou de ser praticada principalmente nos estádios e passou a ser cometida fora dos estádios, pois 90% dos episódios nesse período ocorreram entre 4 a 90 quilômetros de distância do local da partida. Por um lado, a violência nos estádios é assim, análoga à que ocorre em todo o Brasil, que ainda se manifesta com índices de assassinato inaceitáveis. Entretanto, não se pode responsabilizar generalizadamente as torcidas organizadas pelo que é cometido nos estádios e arredores, uma vez que os episódios de confronto afetam somente 5% dos quase 2,5 milhões de integrantes das organizadas do Brasil. Aqui mesmo em Brasília, nós temos as torcidas organizadas muito unidas. A torcida do Flamengo, do Vasco, do meu Cruzeiro, do Atlético, toda se reúne para poder confraternizar. Então é possível, totalmente possível, sonhar na união das torcidas organizadas. Por isso, deve-se buscar punir os indivíduos e grupos de criminosos que se infiltram nas torcidas organizadas e não a própria torcida organizada. Para tanto, o governo federal, principalmente os Ministérios da Justiça e dos Esportes, deve rever seus planos de segurança pública, voltando especificamente para o futebol, e que seja um plano de âmbito nacional, respeitando as características de cada região do país, e que cada unidade da federação integralmente faça parte desse plano. Isso deve ser uma prioridade de Estado e não de um governo, o que obrigaria todos os presidentes e governadores e prefeitos a cumprirem o plano sob pena de responder por isso, caso não o fizesse. Foi o que ocorreu na Inglaterra, nobre senador Pedro Simão, nos anos 90. Quem não se lembra dos hooligans, a violência na Inglaterra? Por isso, estamos sugerindo ao ministro dos Esportes um aperfeiçoamento no sistema de ingresso dos membros de torcidas organizadas aos estádios através de um cadastro. Já existe um projeto piloto chamado Torcida Legal, onde as torcidas deverão fazer o cadastramento de seus associados através de um aplicativo online ou pelo site www.torcidaslegal.org.br. Esse cadastro deve ser colocado à disposição dos órgãos de segurança federais e estaduais, do Poder Judiciário, do Ministério Público, mediante requisição ou acordo. De posse dessas informações, esses órgãos poderão utilizar o acesso ao banco de dados na busca para identificar pessoas impedidas de comparecimento às proximidades de estádios. Com o avanço da tecnologia, o reconhecimento facial e do certificado digital tornará mais eficaz este controle. Distintamente dos processos morosos de uso de um documento em papel ou mesmo de um cartão eletrônico com senha, esse sistema permite a captura da face em diversas posições. E após a análise biométrica, pode-se compará-la com um banco de dados identificando as pessoas. Assim sendo, meus nobres senadores e senadoras, senhora presidente, com base no banco de dados das torcidas organizadas, é possível barrar
as pessoas que hajam sido condenadas com base no Estatuto do Torcedor. Adicionalmente, com o uso desse sistema, será possível identificar com maior precisão os virtuais causadores de atos de violência, quando esses forem cometidos por meio de uma multidão.